Olá, boa noite. 13 mortes por coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Ao todo, 146 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19. O número de casos confirmados já passa de 3.700. Diante da escalada de mortes, o estado tem reforçado a importância do isolamento social. Por isso, nós vamos direto para a Praia da Costa, em Vila Velha, que passou a concentrar o maior número de casos. Quem está lá já posicionado é o Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. E aí, o pessoal está cumprindo o isolamento social? Como é que está o movimento aí? Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Não, o pessoal não está cumprindo o isolamento social. A gente vê a movimentação das pessoas caminhando, tem outras pessoas correndo, outras pessoas andando de bicicleta, poucas pessoas estão utilizando as máscaras, né? A realidade, o bom não é sair, ainda mais aqui na Praia da Costa, que, como você bem disse, lidera o ranking de bairros com mais casos de coronavírus. Até ontem era Jardim Camburi, agora Praia da Costa está no topo com 124 casos confirmados da Covid-19. Jardim Camburi vem na sequência com 123, só que o que chama atenção é que Vila Velha, a cidade de Vila Velha, a cidade aqui onde eu estou falando, lidera o ranking de municípios com mais casos. Aqui em Vila Velha são mais de 880 casos confirmados da Covid-19 e por conta disso a praia aqui da Costa de Itapuã e também de Itaparica vai contar com blocos aqui no calçadão, até a ciclovia, para tentar impedir um pouco a movimentação dessas pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação hoje dos leitos, Isabela. O governador do estado ele fez um pronunciamento e falou que houve aí um número de leitos de UTIs. Ontem a gente tinha poucos números, tinha um número reduzido e tinha 61% dos leitos ocupados. Hoje, com o aumento, mesmo com o aumento do números de vagas, né, de leitos de UTI, a porcentagem aumentou 63%, ou seja, tem mais gente, sim, infelizmente, internada nas UTIs para tratamento da Covid-19. Agora a gente fala de um número muito positivo, que é com relação aos curados. Em 24 horas, segundo o painel da Covid-19, mais de 100 pessoas aí conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus e com isso já são 1.237 curados em todo o Espírito Santo. Vamos mudar de assunto, vamos falar da importância do isolamento. Que houve um levantamento feito pelo Estado que apontou que num grupo, olha só, de 10 pessoas, apenas 4 estão seguindo as recomendações de isolamento social. Esse comportamento, infelizmente, contribui para o aumento do número de mortes. Dá uma olhada na matéria. Olhando bem essas imagens, você diria que estamos no meio de uma pandemia? O número de pessoas nas ruas da Grande Vitória tem assustado. Durante o dia, o movimento de pedestres e carros é enorme. À noite, é só olhar para os calçadões e nem todo mundo tem usado a máscara. Cada um tem uma explicação diferente para não estar em casa. Saí porque não tinha quem saísse por mim e eu tinha que sair para resolver o negócio. Mas do contrário é casa. Somente para ir no posto da Ponte Grande pegar remédio, tá? Porque eu não tenho quem pegar para mim. O movimento nas ruas é resultado de mais uma queda no índice de isolamento social aqui no estado, que passou para 44,88% nesta quarta-feira. O levantamento é feito pelo governo do estado em parceria com as operadoras de telefonia móvel diariamente, pelo monitoramento do deslocamento dos usuários. A preocupação com a quantidade de pessoas que têm circulado nas ruas é grande, porque é isso que vai ajudar a determinar o número de doentes, o número de óbitos e de leitos disponíveis para tratamento da doença aqui no Espírito Santo. De acordo com especialistas, se a taxa de isolamento social continuar caindo e chegar até 10% a menos do número que a gente tem hoje, os óbitos aqui no Espírito Santo podem aumentar em até 90%. Isso é muito preocupante porque nós não temos leitos de UTI suficiente para um aumento tão expressivo desses. A conta é básica. Se a quantidade de pessoas fora de casa aumenta, cresce também o número de doentes hospitalizados. Quanto mais pessoas circulando e tendo ações sem prevenção, sem usar máscara, sem lavar as mãos, sem passar o álcool gel, mais o vírus vai se espalhando. Além do risco de aumentar o contágio da doença, o descumprimento da determinação de distanciamento social pode afetar o retorno das atividades comerciais e das escolas. O governo do estado não descarta a possibilidade do lockdown, que é o bloqueio total das atividades não essenciais. Para evitar que nós cheguemos numa situação de lockdown, eu deixo aqui um aviso, um apelo à sociedade capixaba
que respeite o isolamento social, porque ele é fundamental para que nós tenhamos a liberação da atividade comercial. Ajudar a controlar a disseminação do vírus está em nossas mãos. E se alguém ainda tem dúvida disso, a mensagem está aí, estampada na nossa frente. Pois é, matéria mais que explicativa, totalmente clara. Isolamento social é importante para que a gente volte à nossa vida normal. Só assim que isso vai acontecer. Hoje também, durante o pronunciamento, o governador falou uma frase muito interessante. Tem muita gente que defende a abertura do comércio, mas não abre mão de ir à praia. Eu vou te falar uma coisa, estou morrendo de vontade de ir à praia. Só que eu só estou aqui para poder passar as informações para vocês. Então, fique em casa. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. É verdade, Vitor. E a gente que mora pertinho do mar, né? A gente fica até com vontade de ir na praia, mas não pode, tem que respeitar. Olha, agora a gente fala das filas para receber o auxílio emergencial. Algumas cidades têm adotado medidas para evitar a aglomeração em frente às agências da Caixa. Em Viana, uma rua foi fechada e setas foram pintadas no asfalto para marcar o local em que cada pessoa deveria ficar. A população seguiu a orientação e a fila ficou aí, ó, tá vendo? Super bem organizada. Na Serra, setas também foram pintadas, só que nas calçadas próximas às principais agências do município. As pessoas, portanto, ficam afastadas numa distância de 1,5 metro. Já em Santa Teresa, os moradores esperam na sombra e sentados em cadeiras. A estrutura foi montada em uma quadra de esportes que fica ao lado da rodoviária da cidade. E uma atualização no aplicativo Caixa Tem agilizou o atendimento de quem tem direito ao benefício. Graciele é autônoma, trabalha vendendo bijuterias. Desde o início da pandemia, a renda dela caiu bastante. Logo depois que eu comecei, aí veio essa pandemia, que me prejudicou muito nas minhas vendas. Todo mundo parado, todo mundo em casa, então ficou muito difícil para mim. Ela deu entrada no pedido do auxílio emergencial da Caixa há cerca de 1 mês. E até hoje, a mensagem que aparece no aplicativo Caixa Tem é que a solicitação está em análise. Isso quando ela consegue acessar a plataforma. Com 15 dias, me mandaram uma mensagem falando que eu tinha colocado pessoas no meu cadastro que já faleceram, sendo que isso não aconteceu. Eu fiz um novo cadastro e estou aguardando até hoje. Graciele e milhares de capixabas estão enfrentando o mesmo problema. A falta de respostas e a demora no retorno tem levado centenas de pessoas às filas em frente às agências da Caixa Econômica. Muita gente tem ido ao banco por não conseguir acesso no aplicativo. Na tentativa de melhorar os acessos e reduzir o tempo de espera, a Caixa atualizou o aplicativo Caixa Tem. Essa nova versão possibilita um maior número de acessos ao mesmo tempo. Além disso, a partir de agora, os beneficiários contam com um novo site para acompanhar a situação das solicitações. Agora, a consulta também pode ser feita no site da Dataprev e no site do Ministério da Cidadania. Por lá é possível acompanhar detalhes do pedido e o motivo, caso tenha o benefício negado. Graciele não sabia dessas novas possibilidades de acesso. Agora, espera ter mais facilidade para acompanhar a solicitação do auxílio. Aparece, né, no aplicativo que nós temos que aguardar, então eu estou aguardando em casa, seguindo as orientações deles. Pois é, o presidente da Caixa falou que as filas foram zeradas em várias cidades do país e afirmou que vão ter mudanças na maneira como será feito o pagamento do segundo lote do auxílio emergencial. Vamos ver. Normalizamos dentro do universo da Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial, são 4.200 agências. No segundo pagamento, na segunda parcela, poderemos pagar de uma maneira diferente. Não faremos aquela maneira de pagar, por exemplo, janeiro ou fevereiro num dia, numa segunda-feira, março e abril numa terça, maio e junho na quarta, porque o que aconteceu foi que pagar 20 milhões de pessoas que têm um conhecimento muito baixo da questão de tecnologia, acabava gerando uma demanda muito grande. Quero reforçar para que as pessoas não cheguem de madrugada, porque se houver, não há necessidade de chegar de madrugada, e se houver ainda algumas localidades, que por favor também nos coloquem, que nós vamos agilizar, colocar mais pessoas, porque o objetivo é o atendimento à população. Até porque as medidas têm que ser adotadas de acordo com o público, né? As pessoas têm que entender o que está sendo proposto.
As reclamações, gente, podem ser feitas pelo telefone 0800 725 7474. Olha, para ajudar o governo a traçar novas ações na pandemia, o IBGE está fazendo uma pesquisa por telefone. 8.000 pessoas aqui no Espírito Santo receberão a ligação do servidor perguntando sobre a Covid-19. O Rodrigo é um dos 60 funcionários que vão ligar para cerca de 8.000 residências de todo o estado. O novo levantamento do IBGE vai apontar a estimativa de pessoas que já tiveram sintomas do novo coronavírus. A mudança no formato da pesquisa se deu por causa da pandemia. A entrevista por celular, ela coloca uma dificuldade extra para a gente, né? Porque você perde aquele referencial do olhar, de falar a confiança que você transmite na pessoa te vendo, mostrando sua identificação, o crachá. Então a gente tem que ter um outro tipo de abordagem, trazer uma confiança na pessoa, mostrando o conhecimento do que a gente está falando. E isso nem sempre é tão rápido quanto seria a abordagem inicial por presencial. A pesquisa é nacional e vai acontecer durante as próximas 4 semanas. Além de perguntas de saúde, serão levantados dados sobre emprego e renda dessas famílias. Mensalmente, o IBGE vai fazer uma divulgação sobre o impacto da Covid com o mercado de trabalho. Quem está executando teletrabalho, né? O home office, quem perdeu emprego, se houve redução de salário, se foi impactado pela doença. Mesmo sem realizar a testagem dessas famílias, os dados vão ajudar a entender em que momento da pandemia nós estamos. A pesquisa vai servir de base também para novas ações do governo. E visa saber se a pessoa... Qual foi o hospital ou posto de saúde, qual foi o meio que ela procurou esse tratamento, né? Foi atendido ou não, se usou, se foi internada, se usou, se foi entubada. Pode dar uma série de parâmetros estatísticos para que o poder público possa direcionar as políticas públicas. Há 3 anos trabalhando no IBGE, antes da pandemia, o Rodrigo fazia pesquisas de campo, ia até a casa das pessoas. Agora está tendo que se adaptar à nova realidade. Não está havendo tanta desconfiança quanto eu imaginei. As pessoas estão sendo receptivas. A única dificuldade é quando não encontro mesmo a pessoa por telefone, telefones desde que foram colocados no cadastro não existem mais, mas a gente está sempre reforçando, né, que essa pesquisa é importante para as pessoas colaborarem com o IBGE, que os dados são sigilosos. Os primeiros dados desta pesquisa devem ser divulgados no final de maio e o censo demográfico que aconteceria neste ano ficou para 2021. Olha, se você quiser confirmar se a ligação é mesmo do IBGE, basta pegar o nome do servidor ou o número da matrícula e confirmar através do 0800 721 8181. A seguir, você confere aqui no TN2, concluída a investigação da morte da pequena Alice. A ordem do ataque partiu de dentro do presídio. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente já volta. A polícia concluiu que a ordem para o ataque que acabou vitimando a pequena Alice de 3 anos partiu de dentro do presídio. A esposa do chefe do tráfico de drogas transmitiu a ordem. No total, 7 suspeitos foram identificados, 5 estão presos. 4 pessoas estão presas por envolvimento no crime que acabou vitimando a pequena Alice da Silva Almeida, de 3 anos. O crime aconteceu em fevereiro, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Depois que a gente viu a cena, conseguiu montar essa cena, a gente começou a trabalhar para identificar todo mundo que estava ali. E aí o primeiro que a gente conseguiu prender foi a pessoa identificada com o apelido de Tio Ram. E aí a gente já começou a trabalhar, e ele já começou a dar outros nomes. E aí a gente conseguiu identificar os outros 3 ocupantes do carro, além dele. Segundo a delegada, Rafael Provetti, de 36 anos, conhecido como Rara, foi quem orquestrou o ataque. Ele seria o chefe do tráfico da Boca do Botafogo. Um detalhe, ele está preso. Ele teria passado a ordem para a esposa durante uma visita íntima. O chefe do tráfico que estava preso, ele também tinha autoria, porque por meio da mulher dele, que leva e traz a informação das suas ordens, ele tinha participação no crime que a gente estava apurando.
A esposa é Ana Paula Dias Ferreira, de 36 anos. Ela foi presa ainda com a Bíblia na mão quando voltava de uma igreja em Vila Velha na última quinta-feira. Ela ainda tentou dar um nome falso. Era ela quem repassava as ordens do marido para o tráfico. O inquérito já foi encerrado, mas a polícia continua na busca por outros 2 envolvidos. Um é um adolescente de 15 anos que não foi encontrado. O outro seria um dos atiradores, de 24 anos, que é considerado foragido. O foragido é Isaías Timóteo Leão, conhecido. Agora a gente fala da paralisação dos rodoviários. Funcionários de 2 das 3 empresas de ônibus municipais de Vitória voltaram a trabalhar. Os rodoviários das empresas Unimar e Grande Vitória retomaram as atividades pela manhã. Já os 400 funcionários da Tabuazeiro continuam de braços cruzados devido ao atraso no pagamento. Segundo o sindicato da categoria, há 2 meses eles não recebem os salários nem o ticket de alimentação. A queda na arrecadação da empresa, devido à pandemia, seria o motivo para o atraso nos salários. A Prefeitura de Vitória afirma que, para aliviar o fluxo de caixa das empresas de ônibus, estuda a possibilidade de adquirir, por antecipação de crédito, vale transporte dos servidores. Bem, os rodoviários ainda não têm previsão para o fim da paralisação, que já dura 13 dias. No retorno do TN2, a gente fala de solidariedade, a gente fala que coisas boas acontecem. É um grupo que aproveitou o tempo na pandemia para ajudar o próximo. Agora imagens ao vivo para você do trânsito no centro de Vitória. A gente volta bem rapidinho. Agora você vai conhecer um grupo que, angustiado com a situação que muita gente está vivendo nesta pandemia, resolveu se unir para ajudar o próximo. Eles criaram uma conta, fizeram marmitas e saíram nas ruas para ajudar quem não tem o que comer. Aos poucos, elas vão chegando. Ao todo, são 80 marmitas. No cardápio, arroz, feijão, macarrão, frango e legumes. Esse é o sabor da solidariedade de um grupo de amigos que se juntou para doar para quem precisa nessa época tão difícil que a gente está encarando. E a gente pode pensar, nossa, se está difícil assim para a gente, imagina para quem não tem nada disso. Para quem está na rua, que também está com muito medo, que não tem como se proteger, que não tem um material de higiene, que não tem comida. E a gente fez uma conta no PicPay e falou, vamos tentar arrecadar alguma coisa, com o que a gente conseguir, a gente vai tentando matar a fome de alguém. A turma decidiu realizar esse trabalho há 2 semanas e todo mundo está bastante empolgado com a iniciativa. O ponto de distribuição das marmitas é a garagem do prédio onde mora o Aristides. Ele é, inclusive, o que vai buscar a comida. Eu apenas me disponho meu tempo para ir até a pessoa que faz as marmitas, né? E trazer aqui e deixar aqui no local que fica mais fácil a distribuição, né? Cada sacola que leva as marmitas é higienizada com álcool. Trabalho cuidadoso com a saúde. Além disso, um kit de limpeza é distribuído também. Uma parte da equipe ela vai sentido o centro de Vitória, passando pela pracinha de Jucutuquara. Se a gente vê um morador, se a gente vê alguma pessoa em situação de rua, não tem por que a gente chegar no nosso destino. A gente vai passando durante todo o trajeto até chegar ao centro de Vitória. E uma outra equipe, ela vai sentido Reta da Penha. E esse é o momento que a turma sai para fazer as entregas. Ao todo, o grupo tem 41 participantes e trabalha todas as quartas e domingos. Por semana, 160 pessoas são beneficiadas. Essa pandemia, de fato, ela não trouxe nada positivo para a gente, né? Mas ela nos possibilitou tempo, né? E muitas vezes esse sentimento de angústia, de ficar em casa, esse sentimento da incerteza, ele é substituído pelo sentimento da gratidão, quando a gente está nas ruas, quando a gente está ajudando o próximo. Eu acho que todo mundo pode ajudar, às vezes você não pode sair da sua casa e ajudar igual a gente está fazendo, mas você pode ajudar através de nós. Doando seu dinheiro ou então suas ideias, ou suas máscaras de tecido, ou suas águas minerais, que tem restaurantes que estão doando água para a gente. Isso tudo já ajuda muito, a gente fica muito feliz. Tá aí uma boa ação, uma ação bonita que une a todos, né? Para fazer contato com o grupo, acesse o Instagram deles, @Projeto Coisas Boas. Bom, a gente fica por aqui, tenha uma ótima noite, até amanhã.